Bom dia, amigos e amigas do N3Cast. O programa de hoje é uma amostra bastante carnuda, mas ainda assim uma amostra. São os primeiros 30 minutos da nossa dissecação a Demon's Souls, ao remaster de Demon's Souls para a PlayStation 5. Estamos aqui a dissecar completamente o jogo num programa de 2 horas e ele está disponível apenas para os nossos patronos através do Patreon, portanto estão aqui os primeiros 30 minutos para vocês apreciarem, e se vocês acharem que querem ouvir mais, por favor considerem apoiar-nos em www.patreon.com/n3cast. A patronagem começa aos 3€ por mês e isso é suficiente para terem acesso a todo o conteúdo exclusivo de patronos. Muito obrigado pelo vosso apoio e, sem mais delongas, aqui fica os primeiros 30 minutos da nossa dissecação a Demon's Souls. Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, a mais um episódio Premium. Sim, são vocês os subscritores que nos permitem fazer estes episódios Premium. É um prazer estar convosco mais uma vez. Sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, neste episódio Premium dedicado a Demon's Souls. E aqui para me ajudar a falar deste jogo, este jogo PlayStation 3, esta pérola PlayStation 3 / jogo de lançamento PlayStation 5, está comigo o meu co-anfitrião do costume, Daniel Costa. Olá pessoal, estou cá, feliz, cansado, foi um dia de trabalho duro, mas nós devemos aos nossos subscritores premiums este episódio e estamos cá com todo o gosto para o gravar. Demon's Souls for Life é a minha próxima tatuagem na testa. Pronto, ok, é isso. E o trianfitrião também, o único desta chamada que não jogou o remaster, mas que jogou o original, Pedro Francisco Magalhães. Olá a todos. Já há um bom tempo que eu desejava fazer este cast e finalmente temos aqui a oportunidade perfeita para o fazer, pessoal. Espero que desfrutem muito. Ok, portanto, vamos começar isto e por onde é que vamos... Por onde começaremos? É uma boa pergunta. Eu, por acaso, não sei por onde começar. Ok, então... Sim. Vamos começar, talvez pela forma como o jogador começa. O jogo começa com uma breve introdução em que se fala um bocadinho da história de Demon's Souls, uma coisa muito vagamente, não é? Muito vagamente mostram uns dragões a voar, uns monstros grandes, faz um bocadinho de um mito de criação, logo seguido qualquer coisa acerca de um cataclismo que está a absorver a Terra, uma névoa que vem consumindo a Terra e de como heróis de todos os cantos do mundo estão a dirigir-se para um país no norte, para a nação de Boltária, para tentar travá-la, descobrir o que é que se passa e tentar travá-la. E então é assim que a nossa personagem aparece, é confrontada com um boss tremendo e quase certeza que morre. Eu arrisco dizer que 99,9% dos jogadores que começam um jogo de Demon's Souls morrem no primeiro monstro e depois encontra-se no primeiro boss. No primeiro boss. Sim, no primeiro boss. É a primeira coisa que tu já nem me lembro, sinceramente. Não, tens um caminho até lá, tens vários... sim, tens os monstrinhos, sim, eu sei, tens exatamente, no primeiro monstro. E curiosamente depois nunca mais... É porque eu joguei o jogo 4 vezes, acabei o jogo 4 vezes, só que como usei sempre a mesma personagem, nunca mais voltei a encontrar esse cenário. É curioso que nunca mais voltas lá. Não? Uma coisa curiosa, que nunca mais voltas lá, nunca mais tens a oportunidade de explorar aquilo. Envia-te logo para o Nexus, faz o loop. Exatamente, faz o loop, envia-te logo para o Nexus. Enfim, acordas no Nexus, acordado pela Candle Maiden, aquela jovem vestida de uma túnica esfarrapada preta, com os olhos vedados por cera. E depois não há muito para fazer, és largado ali no Nexus, a rapariga depois de te acordar desaparece, e o máximo que tu consegues fazer é falar com um semi-espírito, como tu também, em forma espírito, que está lá sentado, e que ele te sugere, assim, juntamente com uma pequena ajuda da câmara,
na câmara do jogo, te sugere a que explores o nível que está por trás de uma pedra lá no Nexus, e todas as outras estão fechadas, portanto só podes começar por aí. E aí começa aquela que eu acho que é uma das sequências mais didáticas alguma vez feitas num videojogo. Eu acho que eu queria começar por aí, sobre esse primeiro nível, esse teu primeiro encontro com o mundo de Boltária, literalmente no Palácio de Boltária, deixa-te à entrada da cidade fortificada da capital de Boltária, e como ele faz um bom trabalho a ensinar ao jogador praticamente tudo o que ele precisa para ser um excelente jogador de Demon's Souls. Sim, não sei se posso começar já, Pedro, se me permites, mas um comentário muito, muito curto. Concordo. Eu queria, se calhar, pegar já nisso para, entre aspas, despachar na nossa discussão a conversa necessária Sim. sobre o lore e a história. Sim. Porque, como na maioria dos Soulsborne, da From Software, enfim, os Soulsborne originais, e com a possível exceção do Bloodborne, mas enfim, eu gosto muito mais do lore de Demon's Souls do que da história. Sim. Porque a história, ajudem-me aqui, mas a história... Acho que todos os Souls é o que tem a história mais fraquinha. Epá, aliás, incompleta. Incompleta na realidade. A história com que tu começas o jogo não é a história com que tu acabas o jogo. Por razões de orçamento, imagino. Sim, deixem-me dizer a coisa de outra forma. Eu, como jogador, como agente naquele mundo, como alguém que está a fazer coisas naquele mundo que vão ter um impacto na narrativa, eu sinto que esta não é a melhor fatia da história daquele mundo. Eu, se calhar, é uma coisa que ocorreu naquele mundo, a minha agência, aquilo que eu estou a fazer. Se calhar, se eu tivesse existido ali há 500 anos atrás, tinha conseguido ter uma melhor história. Ou 500 anos à frente. Portanto, não é uma altura particularmente interessante da história daquele mundo. Lá está, na perspectiva narrativa, não do lore. Sim. Porque o lore está lá. E foi este o jogo. Importa não deixar esquecer, sobretudo para quem agora começa a pegar nos Souls e que nos ouve naturalmente, que foi aqui que toda esta forma de Soulsborne nasceu. Foi aqui que nós começámos, foi com Demon's Souls na PS3, na altura, não com o remake, claro, que nós começámos a ganhar o calo de pegar num item novo e ler a sua descrição, de tentar jogar o metajogo do puzzle narrativo, tentar ligar as peças, tentar fazer sentido das coisas. E tudo isso é fantástico. Agora, feito o sentido, peças ligadas, a narrativa não é particularmente cheia, nem extraordinária. Isto faz algum sentido para vocês? Sim! Força, Pedro. Eu pessoalmente concordo, Daniel. Se calhar foi de ter um primeiro contacto com o Dark Souls, e também se calhar por ajuda da comunidade e dos memes que se foram espalhando, mas eu pessoalmente eu achei que a personalidade e o lore do primeiro Dark Souls era muito mais vincada do que a do Demon's Souls. Não é para dizer que o Demon's Souls não tem os seus momentos, mas dá para ver o porquê disto ser um proto-Souls, não só em mecânicas, como também em termos de world building e atmosfera. É assim, eu acho, lá está, eu acho que a narrativa, como o Daniel diz, é um bocado fraca, se bem que a linha geral está lá, não é? Tu tens aí algumas coisas. Tens aí algumas coisas. Em primeiro lugar, claramente tu és uma personagem influente no jogo. Sim. A verdade é que tu estás a tomar ações. Tu estás a tomar ações que realmente modificam o mundo e tomas decisões. No final do jogo tomas uma decisão que realmente influencia o curso da história. Sim. Mas tudo o que tu estás a fazer, e talvez até mais, e talvez até um bocadinho mais do que na série, do que nos outros jogos da série Souls, porque realmente tens aqui um sistema de alinhamento que mecânica e estruturalmente não funciona assim tão bem, que é o sistema de Character Tendency e de World Tendency, mas que realmente significam que as ações que tu tomas no jogo têm consequências. Portanto, nesse aspecto, a tua história pessoal, da tua personagem, é relativamente interessante e realmente tem um princípio, meio e fim, e tu percebes, quando tu acabas o jogo, quando tu acabas Demon's Souls, tu podes dizer que eu fiz aqui uma diferença. O problema é tudo assim um bocadinho
Lá está, e eu acho que é claramente um caso de um jogo onde houve uma falta de orçamento para cumprir as ambições narrativas. Porque, reparemos, o jogo começa depois de nós matarmos o primeiro boss e desbloquearmos realmente tudo aquilo que podemos fazer, tudo aquilo que podemos fazer à nossa personagem, basicamente depois de matar o primeiro boss do jogo, só depois disso é que se pode subir de nível, o que eu acho que é uma escolha até relativamente corajosa, porque para o jogador comum terá algumas mortes antes de chegar antes de conseguir matar o primeiro boss, e é obrigado a fazê-lo tudo com o nível essencial e se há alguma evolução de personagem entre o início do jogo e o primeiro boss é sempre na medida do equipamento que se consegue comprar ou encontrar. Mas depois de matar o primeiro boss há uma grande quantidade de exposição de lore e é realmente revelada qual é que é a missão do jogador, que é há muito tempo os humanos abusaram dos poderes das artes das almas e isso invocou para o mundo um demónio muito poderoso e nós conseguimos a grande custo selar esse demónio e dividimos as pedras que são a chave para o selamento desse demónio por entre os 6 reis, os 6 líderes de 6 povos e depois mesmo aí, mesmo nesse diálogo, tu estás à espera, ele vai dizer-me que eu tenho que recuperar as pedras, mas a única coisa que ele te diz, que essa personagem que faz a exposição, o Monumental, te diz é, portanto agora vai matar demónios. É isso, é literalmente isso. Ele diz literalmente. É o que tu dizes, os últimos 15 minutos do jogo são de facto impactantes no que diz respeito ao futuro daquele mundo e naquilo em que o mundo se vai transformar após a tua agência nele. Sim, mas até lá, até tu matares a última personagem no fim, estás a matar aqueles demónios ou outros quaisquer, ou não matares nenhum e seres quase teletransportado para o boss final, é quase igual. Sinceramente. É isso que eu bebo da história, Pedro. Não sei se faz sentido para ti. Eu também acho que é mais pelo aquilo que o Luís Carlos falou. Pelo menos no Dark Souls eu senti que muitas das minhas ações tinham um impacto naquele mundo. No Demon Souls eu não noto isso, que é um downgrade para quem jogou Dark Souls e depois vai para Demon Souls. Eu acho que é a parte onde talvez o jogo tenha menos sucesso nesse aspecto, porque de resto, eu acho que há uma boa escrita. Agora, se é cativante como a do primeiro Dark Souls, já não, mas lá está. Será que esta é a ocasião certa para dar... Porque isto é dedicado a Demon Souls. Não sei, tendo em conta que surgiu antes do Dark Souls, não sei se é muito justo estarmos a fazer as comparações com... Não é justo, mas nós aqui só temos a perspectiva possível, que é a perspectiva do tempo, da passagem do tempo, e podemos, de facto, considerar todos em contexto. Agora, se há uma coisa... Se me permites, Luís, para passar a palavra, se há uma coisa que é mais ou menos, que nós provavelmente, acredito eu, estaremos mais ou menos de acordo, é que se a história não muda a vida de ninguém, vamos pelo menos dizer isso, o lore é fantástico e todos os NPCs, quase todos, os NPCs e personagens são fantásticas. Interessantes, memoráveis. E nesse aspecto, mais do que em muitos outros da série. Lá agora, desta vez, que seja conhecida. Quase todos os NPCs têm uma linha narrativa relativamente interessante, não completamente obscura, como é o caso de alguns NPCs no Dark Souls, por exemplo, que são os mais reconhecíveis, digamos. Toda a gente, por exemplo, não há muita gente que fala de NPCs Dark Souls 2 e Dark Souls 3, mas toda a gente conhece o Solaire of Astora, por exemplo. Mas realmente levar a história desses personagens na série Dark Souls do ponto A, do seu ponto A ao ponto Z, às vezes é uma tarefa um bocadinho obscura e talvez um bocadinho arcana. Aqui realmente não. Aqui é um bocadinho... Aqui o jogo não diz vai ali e salva aquele tipo. Mas tu falando com as pessoas, falas com aquelas pessoas que estão no nexo, está lá um tipo que diz, eu abandonei o meu lambo num sítio profundo e escuro, e tu percebes que ele está a falar de uma tumba, ele nunca te diz, olha, vai à tumba dos homens das sombras salvar o meu lambo. Ele nunca te diz isso. Mas tu sabes, conversando e criando algum conhecimento com o mundo, que realmente consegues deduzir e perceber onde é que tu tens de ir para encontrar as personagens e para as salvares e tudo isso. E és recompensado quase sempre por fazer isso. Muitas vezes em termos de ajuda preciosa. Por exemplo, há 2 lutas no primeiro mundo, o Boletarian Palace, que são muito, muito simplificadas,
se tu salvares o guerreiro, o Bior of the Twin Fangs, ele ajuda-te bastante, até inclusive em New Game Plus e New Game Plus Plus, e isso... Ou então depois tens outras personagens que, se tu as ajudares, oferecem-se para te ensinar magias, em alguns casos magias até bastante poderosas. E embora elas pareçam muito escondidas, lá está, isto é que é genial em relação ao jogo e em relação às linhas narrativas dessas personagens, é que embora elas pareçam muito escondidas, eu volto a dizer, é só uma questão de prestar atenção. Se vocês, sempre que forem ao Nexo, falarem com todas as personagens que lá estão, verem todas as opções de diálogo que têm, é muito difícil vocês não perceberem. Vocês não conseguirem encontrar as personagens todas e usufruir daquelas que têm para dar. Vamos talvez pararem um bocadinho e falar nas personagens. A minha personagem favorita de todas as personagens com que interagimos, e não é o tipo de personagem que eu me costumo afeiçoar por causa das coisas que ele te faz, é das personagens que mais agência tem no mundo, é o Patches. Porque o voice acting do Patches muito bom. É fenomenal. E agora, no remake, que aqui realmente se vê a diferença remake... acho que é o mesmo ator já agora. Acho que é o mesmo ator. Mas aquela cara, as feições, a expressão e a pele... Meu Deus, a pele daquele homem é a pele do Patches. É aquele tipo... Tem aquele tipo de pele branca, assim pálida, relativamente pastosa, de um caçador de túmulos, de uma pessoa que nunca viu a luz do sol, aquele narizinho em bico que tu associas àquele tipo de personalidade, é absolutamente quase uma ave de rapina. É uma personagem que sinceramente ela te incomoda, ela te estorva, ela te faz mais mal do que bem ao longo do jogo, mas é absolutamente adorável Adorável. É absolutamente adorável. As falas. Luís Magalhães, fevereiro de 2021, Patches é absolutamente adorável. Patches é absolutamente. E acaba por ser uma das personagens que mais tem agência. Não é aquele fulano que nos Dark Souls nos pontapeia. É. Aliás, ele é o único que de alguma forma transitou entre os mundos de Boltária e Lordran. E está no Bloodborne, numa nova forma. É a melhor versão dele, permite-me que te diga isso, porque ele no Bloodborne é, mini spoilers pessoal, no Bloodborne ele é literalmente uma aranha. Portanto, ele é Patches the Spider, é mesmo uma aranha. Mas ele nos... Aqui é o Patches da Hyena. Patches da Hyena. Mas ali é Patches the Spider porque faz sentido. E okay. É ele. Mas sim, ele aqui é fantástico. Pedro, tu haverias de gostar do Patches no remake. É melhor do que no original, pelas razões que o Luís está bem numerado. Sim, mas é o mesmo a voice acting e é muito bom. Igual, é? Qual é que é a tua personagem favorita, Daniel? Essa pergunta é muito difícil. Eu vou optar por algo pouco convencional. Deixa-me cá pensar. Desculpa, estou on air a fazer este exercício. Mas eu vou optar pela Maiden. Pela Maiden. Boa escolha. Por razão. Porque juntamente com a Doll do Bloodborne é um dos jogos da minha vida, pessoal. Desculpa estar a referir, mas é impossível falar de Soulsborne sem comparar com o Bloodborne, que eu acho que é infinitamente superior a qualquer outro, minha opinião. Mas juntamente com a Doll, lá está, a Maiden parece-me mais misteriosa. E atenção, enrolando aqui a conversa, Luís, daquilo que tu acabas de dizer há minutos atrás. Sim. Ela também tem agência naquele mundo. Ela é quase a condutora da tua ação, e até na fase final do jogo, em que ela te conduz para onde tu tens de ir. E ela parece-me uma espécie de constante. Se tudo neste mundo de Demon's Souls fosse uma variável, a tua agência é variável, as tuas decisões... Bom, narrativamente sabemos que vai ter sempre ao mesmo sítio, mas alegada e conceptualmente são variáveis. A agência da Maiden não. A Maiden está lá para garantir que aquilo que tem que acontecer acontece, e acontece da forma que os Old Gods e da forma que o lore quer que aconteça, se é que isto faz algum sentido. Sim. E ela tem também uma ligação, parece que muito umbilical aos Monumentals, e isso é interessante. Sim. Eu acho o lore, o design, já agora para terminar, o design dela muito interessante para mim, opinião pessoal, o meu gosto. Gosto, é o design, juntamente com a Doll, que eu mais gosto, talvez até mais que a Doll. Se falar só em design, talvez até mais que a Doll, do Bloodborne, e acho que ela é uma personagem fascinante,
misteriosa e sempre presente Sim. até nos momentos mais importantes da história, ao contrário de outras personagens semelhantes em outros Soulsborne. Sim. Portanto, eu vou dizer a Maida. Sim, o Monumental, por exemplo, só está lá para exposição. E curiosamente, são as únicas personagens funcionalmente imortais. Todas as outras personagens tu podes matar. O Monumental e a Maiden, tu podes matá-los, mas eles reaparecem, fazem respawn. Os outros não, morrem permanentemente durante esse ciclo. Portanto, é uma opção interessante, é uma opção interessante, Daniel. Pedro? Epá, a minha opção, embora não a mais convencional, está mesmo lá no hub central do jogo, que é o Stockpile Thomas. Stockpile Thomas! Eu tenho pena, a narrativa dele foi pouquinho explorada, mas é realmente boa. Mas o pouco que está lá é bom, realmente, é verdade. E pegando nas palavras do Luís, ele no remake é adorável. Os traços, a cara dele. Sim. Ele parece todo tristonho, pá. Eu sempre que eu vou lá comprar algo, eu fico feliz. Porque, pá, eu gosto o voice acting é muito bom. O voice acting é muito bom. E a escrita? A escrita é fenomenal. Nós havemos de falar de um joguinho que se chama Control, que saiu há relativamente pouco tempo, nós temos nas nossas... Mas eu tenho várias... Uma das coisas que me custou mais sair de Demon's Souls para Control é a absoluta diarreia verbal que cada personagem que tu encontras faz. É tipo, olha o jogador, vamos expor o máximo possível que nós possamos no nosso diálogo. Não me leves a mal, eu adoro, mas isso é como comparar o Valorant com o Super Mario Party. Eu sei, mas a questão é que, mas eu sentia falta, mas eu esqueci-me do quão boa. O Daniel está muitas vezes a dizer que o que falta até a alguns dos grandes produtores de videojogos, como o Kojima, por exemplo, e como a Naughty Dog, o que falta muitas vezes a estas pessoas é um bom editor. From Software tem os melhores editores do mercado. Não há... É de uma elegância. A capacidade de síntese desta escrita é de uma elegância que eles com 3 ou 4 fases fazem o mesmo que outros game developers fazem com 2 páginas. É absolutamente fenomenal. O Stockpile Thomas, ele faltava ali mais uns dialogozinhos, talvez um bocadinho mais de reatividade à medida que tu viajas no mundo. Cinge-se muito a tu dares-lhe um determinado item para concluir o ciclo narrativo dele. Acontece, é muito breve, tu não exploras assim tanta personagem e depois ele basicamente passa a dizer as mesmas coisas durante todo o jogo. Mas tudo o que está lá é de tanta qualidade. E já agora um detalhe, meus amigos, porque isto não acontece em quase jeito nenhum. Se tu te vais embora, se viras as costas a qualquer personagem no Nexus, qualquer personagem, menos possivelmente a Candle Maiden, se tu viras as costas a qualquer personagem no Nexus, e até fora do Nexus, eles têm uma pequena linha de diálogo que diz basicamente: seu mal educado, vais vir as minhas costas enquanto eu estou a falar contigo. E depois, quando vais falar com eles da próxima vez, eles lembram-se disso. E eles comentam: seu mal educado. O Ferreiro, que está fora do Nexus, que está na região montanhosa, agora não me estou a lembrar do nome, não me estou a lembrar do nome. O gajo, se tu fazes isso, ele chateia-te e até fazes respawn outra vez, não fala mais contigo. Recusa-se a providenciar-se os teus serviços, se viras as costas enquanto ele está a falar. Pois é, já me aconteceu. Mas isto não é... Demon's Souls não tem pouco diálogo porque a From Software não sabe fazer diálogo, ou não tinha orçamento, ou não tinha tempo. De forma alguma. Não! Ele tem exatamente a quantidade de diálogo que eles queriam que tivesse. Mas Pedro, ias dizer alguma coisa? Desculpa. Sim. Eu acho que isso deve ser só do remake, porque no original não me lembro disso acontecer. Posso-me dar a lembrar? Acontece. É igual. Acontece. Yeah. Mas vocês escolhemos aqui e anunciámos as nossas 3 personagens favoritas. Não acham que o facto de, se calhar também avançando na nossa conversa, que o facto de nenhum de nós ter escolhido um boss, sim, diz muito da falta de impacto narrativo deste jogo? Não, eu não acho, Daniel. É uma provocação. Inclusive, como lá está, uma das coisas que... Lá está, é difícil comparar sem falar no que veio a seguir. Eu estando a jogar aquele que é um jogo que mudou a minha vida, que é o Dark Souls agora. Depois de jogar Demon's Souls, dei um bichinho e voltei a jogar Dark Souls.
Os bosses de Dark Souls, sinceramente, têm muito menos impacto em mim do que os bosses de Demon's Souls. Eu acho os bosses de Demon's Souls, no seu geral, muito mais épicos e muito mais memoráveis. No quase, muito sinceramente, muito mais épicos e muito mais memoráveis. Para mim, simplesmente não são personagens. Para mim, não são personagens. O último boss do jogo é o único que eu classificaria de personagens. São só bosses, são só monstros no jogo. Mas a minha provocação é essa. A minha proposta é essa. É que isso quando tu pensas no lore e no panteão Dark Soulsborne, isso tem um impacto, não vou dizer negativo, não consigo dizer negativo, mas um impacto menos positivo no que faz sentido. Alavancar o... Mas isso faz sentido dentro do lore do jogo. Concordo contigo. O tema overarching de Dark Souls sim. É a corrupção do poder e como o poder te desumaniza até um ponto até que é prejudicial para ti. Por isso é que eu gosto tanto do lore e não tanto da história. Estás a perceber? Mas os bosses não são personagens, não têm agências no mundo. Porquê? Porque todos os bosses... Se isto fosse como aqueles desenhos animados japoneses que gostam de ter aquelas personagens vilões que representam os pecados, não é? Um é a fúria, o outro é a avareza, etc. Quase todos os bosses de Dark Souls representariam a ganância. Porque foi exatamente... Eles são criaturas que acumularam tantas almas que eventualmente passaram a existir só para se fechar nas suas fortalezas e existir naquela acumulação de poder. Elas não são agências no mundo. Mas lá está. Eles já deixaram de ser... lá sabe, eles passaram a ser demónios porque se tornaram em tal. Então, acho que faz perfeitamente sentido que não tenham agência. Mas a minha questão não é... Mas isso é uma... Ao contrário, por meta... exemplo, no Dark Souls, um jogo que eu também já acabei 3 vezes, ainda agora pela 4ª, é muito mais difícil tu entenderes o que, por exemplo, um dos bosses mais icónicos, Ornstein and Smough, é muito mais difícil tu entenderes o que é que eles ali estão a fazer e porque é que eles estão a barrar o caminho ali. Eu não estou a dizer que não existe uma explicação para isso, mas é muito mais difícil tu chegares lá. Não, mas repara, a minha provocação é exatamente essa. Eu concordo totalmente contigo, mas a tua análise é uma meta-análise. Tu estás a basear-te no design conceptual do jogo para defender a tua opinião, que é perfeitamente justo, mas a minha proposta é outra. É que, por exemplo, quando tu me perguntas, e se calhar, por exemplo, o Demon's Souls é mais parecido com o Dark Souls 2, isso. Mas, por exemplo, quando tu me perguntas, Daniel, quais são as tuas histórias favoritas do Dark Souls 3? Eu penso logo no Prince Lothric, eu penso logo nos Abyss Watchers. Porquê? Porque são personagens, aquela narrativa é mais humana e humanizável nesse sentido, e as personagens para às quais eu me sinto mais ligado são aquelas personagens que têm uma tragédia humana associada e uma história mais personalizada, vamos dizer assim, porque é o que o Luís acabou de dizer. O que o Luís acabou de dizer é a descrição mais perfeita que eu já ouvi dos bosses de Demon's Souls. É que aquilo não são, eles são basicamente bichos que se fecharam que são uma espécie de Smeagol's ou Golems, que se fecharam numa cave para defender as souls que adquiriram. Pouco mais que isso. E não sei se, Pedro, se isto faz sentido para ti. A minha proposta é que isso não torna... Ou seja, faz com que Demon's Souls, no grande canon, no grande lore do Soulsborne, não seja tão especial no que é o design e backstory, enfim, mas do que é o design e fator humano dos bosses diz respeito. Eu acho também que... Com uma exceção notável. Que é o último. Porque no Dark Souls, pelo menos quando eu encontrava um boss, eu sentia que havia ali uma justificação narrativa, uma razão de ser deles estarem lá, como por exemplo a Quelaag, lá naquelas cavernas do Dark Souls. E no 3 também. Eu sinto que lá os bosses só estão a postar, só porque são tipo monstros. São os monstros mais granhões que ali lá. E então, basicamente... eles naturalmente que se identificam automaticamente com bosses com isso, porque de resto não há assim ali uma grande, não há ali uma história muito para contar por trás deles. Eu acho que ainda o que tem um bocadinho mais narrativa lá e para mim pelo menos é a batalha mais memorável do jogo inteiro, é o dragão. O dragão. Que até
lá com os mundos dos Mas poderes. lá está, mais uma vez, há aí uma deificação do poder. Se tu reparares, a linha narrativa comum a todos os 5 níveis a todos os 5 níveis de Demon Souls, Que deveriam ser 6. sim, que deveriam ser 6, a linha narrativa comum é a adoração pelo poder. Mais uma vez, volto a falar É nisto. isso mesmo. Todos os bosses, todos os É isso bosses mesmo. finais estão a ser adorados pelos cidadãos daquele mundo, daquele nível. Mas, Todos. Luís, Sem mas nota-se muito que tu acabaste Demon Souls Sim. 4 vezes e estás muito dentro do lore. Porque a análise que eu Pois. estou a fazer não é meta. Isso funciona no contexto do jogo. Eu estou a Sim. propor-te uma análise fora. Ou seja, um olhar de fora de quem olha para os 4 jogos principais de Soulsborne. Mas todos os Soulsborne são feitos para jogadores meta. Não há nenhum. Não, tu tá podes, bem, tu, sim, tu podes só os acabar uma vez e gostar muito deles Pronto. e tirar alguma coisa de lá. Mas Ok. eles são jogos para Ok. serem acabados múltiplas vezes. Uma pergunta barra provocação para ambos. Sim. Vocês acham que Demon Souls... Atenção, pessoal, eu sou o fã número 2 de Demon Souls, Luís Magalhães. Sim. Vocês acham que há algum personagem barra boss, contando com o final, Luís, contando com o boss final do Demon Souls, vocês acham que há alguma personagem tão impactante, profunda, interessante narrativamente que, por exemplo, o Father Gascoigne do Bloodborne em Demon Souls? E foram estes os primeiros 30 minutos da nossa dissecação a Demon Souls para a PlayStation 5 e também, de certa forma, para a PlayStation 3. Se quiserem ouvir mais, por favor, considerem apoiar-nos como patronos do N3Cast. Basta irem a www.patreon.com/N3Cast, subscrevam. A primeira subscrição mais barata começa a 3€ por mês, portanto não é quase nada, pagam-nos basicamente um café a cada um, e em troca desses 3€ por mês têm acesso a versão completa deste e de muitos outros episódios exclusivos a patronos, bem como ao N3 Beats, que são pequenos segmentos que nós gravamos apenas para patronos nos nossos telemóveis, etc., falando daquilo que nos apanha o espírito na área dos videojogos e coisas que ficaram de fora do episódio por outras razões. Portanto, mais uma vez, www.patreon.com/N3Cast. As subscrições começam a 3€ por mês. Considerem apoiar-nos e muito obrigado. Fiquem bem e joguem muito.